Nesse exato momento está se tornando realidade a primeira edição do Cannabis Thinking. Foram 22 organizações, sendo que 90% delas não estão diretamente ligadas ao mercado de cannabis e 70% delas são da área da saúde. Isso mostra como a cannabis está em pauta e cada vez mais está no radar de grandes organizações. Eu gostaria de oficialmente abrir a primeira edição do Cannabis Thinking com a fala do presidente Fernando Henrique Cardoso. Por favor, uma salva de palmas. A maior parte dos que tinham experiência política e que eram pessoas de alguma visão do mundo, tinham mudado de opinião também. Começa com a ideia de vamos reprimir e termina com a ideia de vamos educar, porque não se resolve a questão dessa natureza pela repressão. E nos Estados Unidos, em certa altura, o governo americano resolveu dar guerra às drogas, esse é o nome que eles dão, com resultados absolutamente discutíveis quanto ao êxito. No que estava amarrada essa ideia? Estava amarrada em preconceito e não entender a realidade, não avançar. E não entender que, no fundo, essas questões todas são as questões que precisam de mais informação, mais discussão, na casa, na família, na escola. Não pode ter o tabu, tem que quebrar o tabu e discutir o tema. Esse país viveu durante alguns anos uma ditadura. Nós não podemos deixar com que ditaduras se perpetuem, ainda que silenciosas, na obstrução e na proibição de criação de conceito, de criação de pesquisa, de criação de dado científico. Alguns de vocês vão lembrar que na década de 80 existiu a grande epidemia, o acontecimento da AIDS. E eu quero lembrar que o Brasil foi absolutamente protagonista e pioneiro nesse sentido. Por quê? Porque o Brasil se colocou à frente. Santos era a capital da AIDS no Brasil. Santos se transformou em um referencial de tratamento da AIDS. Porque fizeram uma medicação, um coquetel de vitaminas que não curou necessariamente a AIDS, mas ela deu uma grande qualidade de vida para aqueles que passavam pelo problema e, mais importante, para a família daqueles que rodeiam aqueles que passam o problema. Isso, se você traçar um paralelismo, funciona exatamente também para o tratamento da cannabis medicinal. Além de melhorar a qualidade de vida daquele que a recebe, melhora extremamente a qualidade de vida daquele que circunda o recipiente. E isso é ter consciência cívica cidadã. É estar preocupado com o entorno. Nos anos 90, o Brasil foi pioneiro e protagonista numa outra circunstância, que foi a criação da Lei dos Genéricos. Houve a abertura de um mercado economicamente acessível, com consciência social, às pessoas que não podiam adquirir aquela marca, daquele remédio, daquela indústria farmacêutica. E o Brasil quebrou paradigmas com isso. Foi uma grande movimentação de conscientização, para que todos entendessem que o genérico não tinha uma qualidade menor. Ele simplesmente era absolutamente disruptivo. Na sua qualidade econômica, não científica. Vamos construir um mercado com acesso econômico àqueles que não podem fazer as suas viagens internacionais para tratamento, àqueles que não podem importar o remédio, porque existe uma barreira financeira e econômica muito grande. E em quebrando a barreira econômica e financeira, nós abrimos um mercado com oportunidade de emprego, com expansão científica, e passamos a ser protagonista da nossa própria história. A gente vive uma revolução positiva, e a gente vai dar um salto muito grande em relação ao acesso dos pacientes à cannabis medicinal. As associações civis têm um papel muito importante agora, não só de levar informação, mas principalmente de fiscalizar o desenvolvimento dessa revolução, né? Para garantir que os congressistas façam coisas inclusivas e que atendam às demandas dos pacientes, não eventualmente da indústria. A gente teve todo um histórico de
ações judiciais, onde foi constantemente tendo uma evolução no reconhecimento dos direitos, até chegar nos habeas corpus de cultivo de cannabis, onde as pessoas passaram a poder cultivar cannabis em casa como ferramenta terapêutica, sem serem acusadas como traficantes, e depois também a ação da Abrace, onde uma associação foi autorizada a cultivar e fornecer óleo para seus associados. Iniciei todo esse processo por causa da minha mãe, e isso foi um start na minha vida. Eu pude presenciar, né, a perda da sua mãe. Então isso você faz qualquer coisa, você comete crime. Então eu cometi um crime para salvar a minha mãe. A partir daí eu comecei a ajudar outras pessoas. Eu acho que a resistência, seja na comunidade médica ou na sociedade em geral, ela está associada muito mais ao desconhecimento, né? E quando você começa a poder levar conhecimento e informação tanto para os médicos quanto para a sociedade, você tende a diluir qualquer tipo de resistência em relação à aplicação médica da cannabis. A gente desenvolveu uma plataforma baseada na criação de células do cérebro em laboratório para testar o potencial terapêutico de diversas substâncias, inclusive derivados da cannabis, né? E esse trabalho, ele, na verdade, faz parte de uma cadeia, que é uma cadeia de inovação associada à maconha medicinal. Isso tem uma importância muito grande para o país, né, para os pacientes e também para validar e para identificar novos potenciais terapêuticos de derivados da cannabis, né? E a partir daí a gente estuda desde crianças com epilepsia a idosos com Alzheimer. A comissão foi criada para a regulamentação do uso medicinal da cannabis. A Anvisa fez uma regulamentação que dá um passo, porque reconhece que a substância da cannabis tem uma finalidade médica e medicinal, farmacêutica, mas é limitada porque impediu o plantio. O que nós pretendemos fazer na regulamentação, em acordo com o relator Luciano Dutti? Primeiro, liberar o plantio para fins medicinais. E quando se tratar de uma planta com substâncias psicoativas, ter um plantio mais seguro, com proteção, câmeras e um plantio rastreável. Além desse plantio, nós também queremos autorizar o plantio para finalidades não medicinais, que é cosméticos, para alimentação e para o uso industrial. Nós queremos também permitir o plantio para uso científico, para finalidade científica, né? E nós queremos autorizar que as associações façam plantio para os seus associados, quando se trata de associações de pacientes, e também nós permitimos o plantio para fins de pesquisa pelas universidades brasileiras. No caso dos derivados da cannabis, a expectativa é que você possa, a partir da ciência, a partir dessa geração de conhecimento, encontrar aqueles que tenham uma performance melhor do que os medicamentos que são disponíveis e que, em sua maior parte, têm efeitos colaterais muito graves. O poder público, ele faz a parte dele e a gente tem que fazer a nossa, né? Dar segurança para que a gente possa realmente fazer um trabalho responsável, né? E de acesso garantido, barato, com qualidade, né, para mais pessoas, beneficiando muita gente, né? Esse é um país grande, 55 milhões de pessoas com doenças crônicas, né? Vai ser um trabalho e tanto.